assim, eu sempre fui de andar, de procurar conhecer os lugares curiosos, assim, únicos da cidade, né? E esse livro foi um desafio de buscar esses lugares, né? Aí na Boa Vista eu descobri uma rua que só tem uma casa. E quando eu contei para as pessoas foi, né? Nossa, pode. E a rua tem um portão, você pode entrar lá, claro, né? Mas só tem uma casa. Eu descobri também uma santa no alto de um prédio de Rio Preto. Pouca gente sabe. E foi um perrengue para chegar até lá. O porteiro não queria deixar. Subimos lá 20 andares e ela tá lá, de braços abertos para a cidade. Tem uma igreja lá na Zona Norte, toda de pedra também, né? E ela tem um formato assim, redondo. Então, esse tipo de situação, de descobrir os lugares e te contar para as pessoas, assim, é muito divertido você andar pela cidade em busca desses lugares incomuns, assim, esses pontos quase exclusivos, né? Rio Preto é uma cidade fundada por mineiros que vieram atrás de terra, são poceiros, eles não compraram as terras aqui, eles vieram tomar posse de terra. Então, portanto, quando a gente fala, porque os poceiros no Mato Grosso, na Rondônia, uma vírgula aí que nós também fomos fundados por poceiros. Negros escravos, Rio Preto tinha escravos, muitos, 10% da população de Rio Preto em 1872 eram escravos, e imigrantes. E índio Guarani. Olha só que bacana. Rio Preto é um retrato demográfico do Brasil, da nossa população. Uma cidade, eu acho que elas apontaram também algo que é muito importante, médio porte, mas extremamente provinciana, quando a gente pensa em questões de clubes, né? E de sobrenomes, e de como isso vai, e de coluna social. É uma cidade que o colunismo social é maior do que o jornalismo, porque colunismo social não é jornalismo. É uma cidade da aparência. Então, quando a gente está falando em colunismo social, a gente está falando, sim, em aparência, a gente está falando, sim, em conservadorismo, a gente está falando, sim, em uma tradição, realmente, que Rio Preto ainda não conseguiu romper. E talvez essa ruptura, né, com toda esse provincianismo seja via arte, né? Então a gente precisa existir, a gente precisa incomodar, a gente precisa aparecer nesse sentido. Eu acho que tem muito artista bom, muito ego, mas ainda falta mostrar, né? Eu acho que falta, até falo por mim também, eu acho que falta a gente ter uma galeria nossa, sabe? Que a gente não depender de pessoas que não estão nem aí, né? Mas eu acho a arte de Rio Preto muito boa. Tem muito cara que produz muita coisa legal. E não só em tela, em digital também, sabe? Um quadrinho. Então eu acho a arte de Rio Preto sensacional. Só que ainda falta. Eu acho que falta a gente mostrar. Só que a gente não consegue se unir, né, por ego, por N coisas, pra gente mostrar. E a gente fica dependendo de prefeitura, fica dependendo de coisas que nunca vai acontecer. A gente tem hoje companhias, né, muito diversas, né, com muitas experiências diferenciadas, acho que não conseguiria colocar isso no mesmo balaio. E também é tanta gente fazendo que eu, sinceramente, hoje não sei se eu conheço todo mundo que faz teatro em Rio Preto, eu acho que não. Mesmo pela experiência aqui, assim, né, eu vejo vários rostos que eu conheço, né, e muitas pessoas que eu tô vendo pela primeira vez, então eu tenho certeza que essa produção está muito ativa e muito efervescente. Mas o Rio Preto sempre teve uma característica do bom teatro. Teatro feito a partir, né, de uma pesquisa embasada e uma boa entrega de resultado. Então, enquanto unidade, o que eu posso dizer é que a cidade produz um bom teatro. Agora, quais são as linhas, né, de trabalho? Eu acho que hoje elas são muitas. Elas passam por vários lugares, né, por vários ambientes, vários conhecimentos, várias vertentes, várias frentes, várias linguagens, que é muito importante isso também, né? Porque a gente acaba tendo uma expressão mais heterogênea, né, mais qualificada, inclusive, né, Vivian? Então eu percebo que estamos num processo de construção até dos coletivos, pensando uma outra dinâmica e criando novos territórios, mas ainda sim, é uma cidade elitista,
Se a gente sai da nossa bolha, a arte é aquilo. É a música sertaneja ainda, é o rodeio, é você pagar R$50 para assistir uma peça enquanto estão tendo peças gratuitas, entende? É você ir assistir o ator da Globo. É difícil porque é uma relação de amor e ódio aqui com o Rio Preto, porque eu acho que Rio Preto as coisas são muito difíceis. Eu, quando voltei, fiz um trabalho sobre o Silva, né, do Mosaic Art. E eu falo, gente, desde aquela época, sabe? Porque o cara era um mega artista, tinha uma supervisão, era super bom, mas as pessoas não deixavam acontecer, porque ele não era da elite, não era bababa, não queria as obras dele, não reconheceram ele até a morte. O cara tinha obra de Nova York, Bienal de não sei da onde, blá blá blá, mas aqui em Rio Preto você não faz parte, tá ligado? Você vai ficar ali no cantinho, blá blá blá. Eu acho que isso acontece ainda aqui em Rio Preto. Acho que o que salva, assim, Rio Preto são os artistas mesmo, que é muito nutritivo, né? Você conversar com a galera, ver os trabalhos, o que acontece na luta, né? Na raça, praticamente. E porque é muito sucateado. Eu acho que um pouco é sorte também. Um pouco é sorte, porque às vezes as coisas acontecem mais ou menos assim de surpresa. Mas é claro que quanto mais você trabalha, mais resultado você vai ter, né? Então, por exemplo, o pescador que pesca mais peixe é aquele que fica mais tempo no mar. Então, se você ficar lá, sabe, devaneando só num barco lá, e aí tem a vara, você tem o anzol e tem o mar. E você fica lá devaneando, porque essa vara, porque isso aqui, não, vamos pescar, vamos ver se, sabe? Então, bora. Então, acho que a arte de Rio Preto não se desenvolve. Vejo como, em certa medida, que há um estagnamento, assim, uma estagnação, e aqueles que querem sobreviver única e exclusivamente de arte estão caindo fora, estão fazendo outras coisas, assim, para ter mais visibilidade e estar em contato com o público que consome arte. Eu acho que aqui a terra de monstros, eu falo isso para muita gente, que aqui tem muito artista bom, muito artista foda, muita coisa boa. Eu acho aqui incrível, apesar de não ter, né? Eu acho que o que falta aqui é mais ajuda governamental, assim, né? É o que falta para poder acontecer mais. Porque eu acho os artistas aqui brilhantes. Um pouco eu acompanho do teatro, da dança, sabe? Eu vejo que são, sim, excepcionais, da música, entende? Eu acho que o que falta aqui, assim, e falta muito, é uma ajuda, né? Uma estrutura, no mínimo. Né? Precisa muito. Eu acho que se tivesse, a gente ia ser uma potência muito forte no interior paulista, assim. Os artistas de São José do Rio Preto, com destaque para as pessoas que fazem o audiovisual, são muito venais com a cultura e a civilização riopretense. As pessoas estão muito mirando seus umbigos, falam de si, falam de seus interesses, de suas coisas, suas vantagens e seus pecados, mas não está preocupado com o município, com a cidade, com a população, com o povo. Pô, nós temos tanta coisa em Rio Preto, cara. Nós somos um micro-universo que, afinal de contas, é macro. E agora, então, nós viramos uma região metropolitana, capital da região metropolitana. São 30 e tantos municípios que fazem parte da, digamos, égide de São José do Rio Preto. Cara, nós temos responsabilidade com isso. Você não espera de uma cidade como Rio Preto, que é extremamente rica, acho que é a segunda cidade em qualidade de vida, tem um produto interno bruto imenso aqui, tá? Que não haja dinheiro para a Secretaria de Cultura investir em projeto social. Você não espera isso, né? E a gente sabe que o dinheiro existe, né? E a pergunta que se faz é, cadê o dinheiro? Eles estão reformando calçada, porque a prefeitura tem certos convênios, né, com determinadas empreiteiras de lixo, de rua, quer dizer, o dinheiro da arte está no buraco, né? E você só pode lidar com isso com humor, senão não é possível lidar com isso. Parece que é uma ideia esdrúxula, mas não é, é a primeira ideia que devia ter. O governo municipal pega o dinheiro da população de Rio Preto e coloca para fazer seus interesses artísticos. E aí chama as várias categorias de cinema, teatro, artes plásticas, balé e tal, para realizar isso. Porque é do povo, é das pessoas, é do coletivo. Nessa formação, que
foi se formando uma elite na cidade. Então, quem tinha dinheiro se agrupou, independente da sua raça. Italiano com dinheiro, espanhol com dinheiro, árabe com dinheiro, e brasileiro com dinheiro, se encapsularam. Então, até 1950, no máximo até 1960, Rio Preto era um lugar pequeno, onde todo mundo se conhecia e todo mundo era casado entre si. De repente, a cidade começou a expandir, a cidade começou a crescer. Só para você ter uma ideia, em 1985, Rio Preto tinha 180 mil habitantes. Hoje, Rio Preto tem quase 500. E Rio Preto não é uma cidade pequena, mas ela funciona como uma cidade pequena. Uma cidade que também vive muito de perguntar qual é o sobrenome da pessoa, né? Vive muito de falar, você sabe quem sou eu? Vive muito de maltratar garçons, pessoal da limpeza. Então, eu enxergo Rio Preto nesse lugar que precisa de modificação, que tem pontos de respiro, que bom, porque senão seria insuportável. Que bom que tem um núcleo artístico consolidado e que dialoga e que se expande. Que bom conhecer, a Pri eu não conhecia pessoalmente, que bom, né, conhecer mais uma pessoa, mais um alguém com quem eu posso trocar. Então eu penso o Rio Preto nesse lugar. E como a gente faz, tô aqui quase falando assim, Mari, como a gente faz para se meter na discussão do que fazer com a população de rua? Que eu faço, Mari? Como eu me intrometo? Que eu não sei como eu me intrometo, mas eu gostaria de me intrometer para além do discurso. Existem 3 tipos de pobre, o que está na extrema pobreza, o pobre no início da sua autonomia. Então a gente olha caso a caso e vai literalmente ticando. Nós construímos, por meio da prática, todo mundo te conhece a pirâmide de Maslow, então a gente construiu a pirâmide da hierarquia das necessidades das pessoas vulneráveis. E o governo diz assim, as pessoas que estão em extrema pobreza têm a per capita de até R$100. Tá bom, ok, eu sei isso, mas o que mantém a pessoa nisso? Então você vê lá, situações de dependência química, situações de analfabetismo, a gente abriu, fomos para dentro dos barracos enxergar o que mantém o que está extremamente pobre na extrema pobreza. E é uma corrida aí social e espacial, que o Edu disse que nós vamos transformar a pobreza da favela em peça de museu antes do Elon Musk colonizar Marte, porque a missão precisa ser aqui. Como é que as pessoas estão pensando em ir a Marte se existe pobreza aqui, se existe desigualdade? Vamos resolver os problemas do nosso planeta primeiro. É uma favela, mas uma favela com moradia digna, uma favela digital e uma favela desenvolvida economicamente. Tá lindo, assim, os desafios são muitos, mas tá incrível. O que vai acontecer aqui em Rio Preto vai ter, em termos de pobreza, de favela, vai virar um modelo para o país todo. Entendeu? E não sei o que se perdeu no meio, que a gente formou em 2022, que nem aqui em Rio Preto, 70% quase, que dizem que são bolsonaristas. Como pode isso?